Olá, eu sou a professora doutora Franciane Fernandes Galvão Molina, da Faculdade São Vicente de Irati. Essa pesquisa fala da transição do velho para o novo, a liminaridade no... A liminaridade, ela seria a transição do velho ser para o novo ser, né? E a sua compreensão desse processo de passagem. A intenção de estudar a liminaridade é entender que nós passamos por vários processos de transição na nossa vida. E a liminaridade, ela reconta sobre isso. E o processo de doutorado, ele não deixa de ser um processo de transição da nossa vida, né? Então, a partir dessa possibilidade de identificação, né, eu achei interessante pesquisar essa área, porque para entender o que acontece no espaço liminar do doutorado, né, do doutorando, questionando o quanto nós sabemos realmente sobre a experiência dos alunos, né, bem educados e que se sentem confusos, oprimidos, desorientados e até mesmo perdidos em um processo muito maior do que ele. Todos nós que passamos pela pós-graduação, alguns, em algum caso da graduação, se sentem nesse processo de deslocamento social, né? Então, estudar a liminaridade é uma melhor compreensão da experiência do estudante, que oferece potencial para contribuir para o desenvolvimento de métodos utilizados para apoiar essa própria experiência dele, né? Alinhando a teoria com a experiência vivida durante a prática e o saber universitário. Quais foram os objetivos dessa pesquisa? Compreender os acontecimentos no espaço-tempo da passagem, né, durante o doutorado, identificando quais foram as experiências que fariam maior sentido e marcariam efetivamente a trajetória desses alunos no processo de transição liminar. Então, e esse processo de transição, ele contempla, ele é a própria metamorfose que passa o discente nos programas de doutorado, né, no decorrer da sua vida cotidiana. A metodologia aplicada foi uma pesquisa exploratória com caráter qualitativo. Foi utilizado a sistemática do artigo do Jeffrey Kiefer, Experience Doctoral Liminality as a Conceptual Threshold in How Supervisors Can Use It, ou seja, identificar as formas que os doutorandos experimentam a liminaridade. A população utilizada foram os doutorandos em processo de doutoramento ou finalizando o doutoramento, e a amostra foi de 4 alunos, um estava em estágio, né, quase finalizando o doutorado, 2 em estágio no meio do doutorado e um já tendo passado pelo processo e recebido o diploma de doutor, de instituições públicas e que fizeram, né, esse processo em instituições públicas e privadas brasileiras. Então a coleta ela foi muito simples, foi solicitado por eles, foi traduzido, né, a questão que o Kiefer criou para a pesquisa dele, foi traduzida e adaptada para o português, né, explicando que a pessoa está passando por um processo de transição, né? Então, assim, qual que foi o momento que eles perceberam que eles tiveram uma aprendizagem, que eles viram que eles estavam nesse processo de mudança, sabe? Então, foi pedido para eles narrarem, para eles gravarem e enviarem para mim em áudio e em vídeo, narrando essa experiência de doutorado, algumas experiências específicas, tal. Assim, ou a quem não pudesse, não conseguisse, muitas vezes, porque a gente sabe que é um processo doloroso, né? O doutorado para algumas pessoas. Então, para redigir as experiências, análise foi feita, análise de conteúdo proposto por Bardan. Bom, quanto à revisão do contexto, foi identificada a questão da liminaridade. Liminaridade, é um termo cunhado por Arnold van Gennep, né, um antropólogo, descrito no seu livro Le Rite de Passage, de 1909, e foi replicado e contemporaneizado por meio de outros autores, né, e estudos antropológicos, inclusive nacionais. Então, alguns deles, eles identificam a liminaridade como uma evasão da estrutura jurídico-política cotidiana de classificação das cognições, né, uma associação com a morte para o mundo, para uma nova vida, conforme a identificação do grupo Ndembo, né? Que é um grupo indígena africano que ele pesquisou. A impureza também, né? A distinção da impureza, porque envolve alguns contextos de transição da vida infantil para a vida de jovem, né? Que é o processo de passagem da moça que se menstrua e tal.
Identificação com os objetos do processo, né, antissocial, né? Então você tem esse processo de associação do noviço a embriões, a crianças, né? Uso de línguas secretas, estranhas ou especiais, né, para definir ou não definir, isso no contexto antropológico, né? Invisibilidade social, ou seja, em alguns contextos você é invisível porque você está passando por o processo, né? Você não é, no caso do doutor, você não é doutor ainda, você está no processo de doutoramento, né? Não é o prévio, é o meio. Então, e isso, buscando um contexto de liminaridade mesmo, identifiquei a liminaridade chamada de liminaridade individualizante, né? Que ela remota a um contexto do ser individual, questiona algo que não teria sido percebido na pesquisa do Turner, né? Nesse e junto com, depois com Genep também, que trabalham com a liminaridade. Então, ele traz as dimensões individualizantes sem individualismo, né, contidas no processo liminar, ou seja, dentro do processo de liminaridade, nós temos o indivíduo, né, aquela pessoa que está ali sozinha, não sabe o que está fazendo nesse lugar, muitas vezes está nesse processo de transição. Então, o que caracteriza a fase liminar dos ritos de passagem é a experiência da individualidade vivida, não como privação de certas regras, mas como um período de intenso isolamento e autonomia do grupo. Né? Nós, no doutorado, nós estamos ali, fazemos parte, mas não fazemos parte. Nós temos que nos isolar para o processo de aprendizagem, leitura de texto, né? Preparo de aulas, enfim. E a gente vê a experiência de individualização como um estado, não como uma condição. A gente sabe que a gente está no processo de passagem. Para alguns, mas é uma forma individualizante. Eu sei que eu tenho minha turma de doutorado ali, 5, 6 alunos, mas eu estou sozinha diante daquele grupo, né? 6, 10 alunos, estou sozinha diante daquele grupo. A liminaridade no doutorado. Então, é um período intermediário em que a pessoa não é mais o que ela era anteriormente, né? O conhecimento te proporciona, as experiências te proporcionam isso, nem está plenamente desenvolvido como um pesquisador independente ou um expert, né? É um processo de experiências de incerteza, confusão, falta de confiança, que é o processo liminar, de liminaridade doutoral, que os autores chamam, né? Que é um processo de construção da identidade, é um processo que você passa por ritos de passagem, né? As apresentações de trabalho são esses ritos de passagem, tensões, nervosismo, né? Síndrome do impostor, depressão, entre outras coisas, e resoluções de problemas que nos aliviam muitas noites sem dormir. Alunos de doutorado oscilam entre a identidade de estudante, entre estudante e acadêmico, né? Então a gente fica nessa incerteza, a gente sabe que a gente é estudante, mas a gente não é um nível de graduação, né? Então a gente tem um outro nível. Eles buscam o doutorado com experiência em processo de pesquisa e técnica, que é a nossa demanda social aqui no país. Então os resultados são diversificados, mas eles apontam o processo de doutoramento, né? Um processo de passagem. Então, é um processo, os resultados, eles foram semelhantes às pesquisas dessa área, né? E eu consegui identificar 4 principais indicadores, que foram relacionamentos com colegas, relacionamento com orientação, crise individual, ganho profissional. Então, podemos ver aqui, nós temos relacionamento com o colega. O que foi identificado por meio dessas entrevistas, né, por meio desses vídeos? A competição, que impacta muito o indivíduo, né, dentro do grupo. Competição no meio acadêmico diante de lutas e discursos que ocorrem para representar a manifestação que o acadêmico está querendo ter de autoridade, de fala dentro da sala de aula, marca muito o acadêmico quando alguém corta ele, quando ele quer expressar o pensamento e não consegue porque não deixam, alguém refuta o próprio pensamento dele, o descredibiliza ele mesmo, né? Isso foi uma das questões características que impactaram, né, o processo de liminaridade, o processo de transição doutoral. O relacionamento com orientação também é muito forte, né? Então, a questão de alguns citaram a mudança de orientação e tema de pesquisa, sofreram muito, foi bom de algum lado, de alguma forma, né? Eles tendem sempre a enxergar, né, uma ação positiva, como está aqui o resultado que eu já falo para vocês.
né? Sentimento de ser usado também, ou seja, muitas vezes o que acontece é que os próprios orientadores utilizam os alunos como mão de obra. Ah, eu não posso dar aula hoje, você dá no meu lugar. Nós todos já passamos por isso, né? Se nós não praticamos isso, se nós não fomos esse objeto de troca, né? Quem vai dizer não para orientadores, né? Mas, diante de todas essas coisas, assim, que pode ser também a crise individual, que é um distanciamento da família muito doloroso, a, eu evito de resolver problemas pessoais, apesar de sempre pulularem esses problemas pessoais durante o doutorado por causa de crises nervosas, crises de saúde. Eu mesma passei por muitas crises de saúde durante o processo de doutoramento, principalmente por causa de sistema nervoso, né? E problemas de família, e problemas de saúde, morte, tal, tal, tal. Então, você acaba ficando abalada, porque você não sabe o que você faz, né? Qual a reação, né? Você acaba ficando vulnerável, mesmo porque são tantas horas de dedicação, tantas horas sem dormir, sem se alimentar direito, né? Sem fazer exercício físico, então traz uma grande dificuldade para os alunos. Mas eles enxergam também como um processo de passagem diante mesmo dessas coisas ruins que aconteceram, eles enxergam como um ganho profissional, né? Um melhoramento profissional, e é isso basicamente que motiva. Aqui, então, mesmo diante dessas coisas ruins, essas ações ruins, eles vêm como uma ação positiva, porque a reação deles diante dos acontecimentos que eles estão conformados, eles imaginavam que ia ser isso, que ia acontecer no doutorado, eles acreditam que isso é um processo normal que acontece com as pessoas nesse processo, né, de doutoramento. Então, assim, o que eu acredito que eles acabam deixando como fosse algo normal, que não deveria ser normal, assédio, doença, desespero, síndrome do impostor, depressão, não deveria ser algo normal nesse processo de transição. Só a intelectualidade, o ganho de conhecimento seria o processo normal, né? Então, assim, parece que você vê essas coisas ruins como uma forma positiva, parece representar o espírito cultural brasileiro, né? Que a gente vê coisa boa em tudo, né? Acontecimentos negativos como coisas positivas, como eu estou saindo ganhando, né? Que é aquela mentira que nós contamos para nós mesmos, né? Diante de tudo isso, claro, a gente acaba aprendendo, né? A ficar calejado diante disso. Mas é bem interessante, porque as pessoas trabalham nesse contexto. Então, mesmo que o doutoramento ele venha proporcionar ganhos expressivos, materiais, quanto conhecimento, formas de aprofundamento, não é fácil e não é tranquilo, né? O processo representa predisposição para autoavaliação, porque eu tenho que enxergar a mim mesmo, enxergar o outro, enxergar todas as minhas incertezas, inseguranças, eu quebro a minha visão do eu, né? Muitas vezes eu me sinto incapaz de estou lá na sala de aula tentando fazer cara de plena que eu conheço, mas sabe, é um processo de passagem. Eu não posso também mostrar fraqueza, muitas vezes nós não temos a cultura de mostrar nossas fraquezas no nosso país, né? O que deveria ser o contrário, porque ninguém é perfeito e a gente não conhece tudo e nós temos sim dificuldade de aprendizado que nós não conseguimos reconhecer. Então, é uma quebra de paradigma mental mesmo. Você muda e todas essas experiências acabam te forçando, sabe? E força o nosso organismo, o nosso corpo. Você tem aprendizagens coletivas e individuais, buscando melhorar a capacidade argumentativa e profissional do indivíduo professor, né? Então, por ser um processo que demanda maior entrega física e principalmente emocional, muitas vezes é traumatizante para o aluno, né? E você quebrar a tua identidade, você é quebrado mesmo por alguns professores, você é quebrado, você é moído por eles, né? Desprezado e sofrendo assédio. Mas isso ele te transforma em outra pessoa, e é isso que o processo de passagem faz, né? Te transita de um ser antes para outro ser. E quebrando a tua identidade que era antes, te transformando num novo ser, além do título, né, um novo ser, né, e uma nova forma de existir quanto profissional. Então, as limitações foram a mostra, a dificuldade de resposta, né, que eles muitas vezes eram meus conhecidos. Sugestão: investigar alunos que desistiram do doutorado, por quê, fazer pesquisa cross-cultural, identificar outras variáveis. Tá? Aí estão as referências.
Agradeço muito e estou à disposição.